Boa noite, meus queridos. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. E vamos hoje para mais um assunto que eu espero contribuir para essa visão integrativa da nossa saúde, para que a gente adquira níveis ótimos de saúde, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do assunto de hoje. Vamos lá. Onde está você? Sumiu? Está aqui? Acho que está aqui. Vamos lá para o começo. Tudo bem, vamos aumentar aqui. Ok. Bom, hoje eu trouxe um tema que é o perigo oculto dos excipientes, né? Então, o que é excipientes? Então, só a imagem aí já dá uma dica para a gente o que são os excipientes. Então, esse pozinho aí são essas substâncias que a gente encontra dentro de diversos produtos farmacêuticos ou alimentícios, ok? Então, o objetivo maior por quê? Porque a minha aula fala sobre saúde integral e eu me baseio muito na medicina integrativa. Qual é o ponto de vista da medicina integrativa sobre o uso dos recipientes, tanto na indústria farmacêutica como na alimentícia, né? Porque através desse conhecimento a gente pode se aproximar de níveis ótimos de saúde. Porque lembra, nas aulas eu sempre falo, conhecimento é poder. Por quê? Quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais a gente se autoconhece, né? Tem autoconhecimento e conhecimento, menos chance da gente fazer escolhas ruins. Então, a gente vai ter mais discernimento, mais argumento, mais subsídios para a gente fazer nossas escolhas. Então, por exemplo, nessa imagem que eu sempre gosto de usar na aula, né? A gente tem aí água a 9 quilômetros, H2O a 500 metros. Então, o que tem a ver com conhecimento? A fórmula, né, molecular da água é H2O, ou seja, água e H2O são as mesmas coisas. Agora, se eu não tenho um pouco de conhecimento, um mínimo de conhecimento, nesse caso aí, a pessoa vai ficar com o olhar só para o quê? Para o conhecimento da letra, né, da palavra água. Enquanto, se ela tem um pouco mais de conhecimento, ela vai ter um ganho aí em muitos quilômetros e ela pode salvar a vida dela. Então, quanto mais você souber, melhor serão então as suas chances de decidir melhor, de fazer melhores escolhas. Então, por isso que eu sempre trago temas que fazem a gente despertar o olhar para o que vai fazer bem ou não para a gente, ok? Então, para a gente entender o que é os recipientes, né? São substâncias adicionadas às formulações farmacêuticas, excluindo os fármacos, mesmo que o fármaco é o ingrediente ativo, é aquilo que vai ser usado para a melhoria do sintoma, vamos supor, né? Então, é aquilo que não é o fármaco, fora o fármaco. Ele tem a função de garantir a estabilidade, né, as propriedades biofarmacêuticas dos medicamentos, melhorar as características organolépticas. Esse nome aí, na verdade, é que nós, seres humanos, a gente tem a percepção, a gente tem os sentidos humanos, né, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, vai melhorar essas características organolépticas, por quê? Porque a tendência da gente é observar a cor, a textura, o sabor, o odor daquilo que a gente consome, ok? Então, vai melhorar os recipientes, né, esse produto, essa substância, que são os recipientes, vai melhorar, então, a forma física. No caso aí, a gente está vendo os fármacos, né? Que são usados aí, então, nas cápsulas, nas pílulas, em creme, em tudo que se usa na indústria farmacêutica para passar no corpo, para tomar, para inalar. No caso aí de cápsulas, por exemplo, cápsulas, as pílulas, né, os comprimidos, a forma física, então tem que colaborar para a gente engolir uma cápsula, né? Se a gente tem
um remédio quadrado, né, um comprimido quadrado, vai ser desconfortável. Enquanto eles fazem os comprimidos, a forma física é para facilitar a ingestão daquele alimento. A textura, o paladar, lógico, né? Tem que ser palatável. Nem sempre os remédios são palatáveis, mas eles tentam chegar numa forma de ficar mais palatável, ainda mais quando você tem que administrar em criança, né? Que tem mais dificuldade. Estabilidade, então, é não estragar o tempo de validade desses produtos. A aparência geral, por quê? Porque a gente vai muito por aparência, pela textura do comprimido, do medicamento, da cápsula, daquilo que a gente vai usar, seja na pele, no cabelo. Então, esses são os recipientes usados na indústria farmacêutica. Também, esses recipientes provêm das indústrias alimentícias, porque a indústria alimentícia acaba mandando para a indústria farmacêutica bagaços, né, grãos e cascas. Então, são triturados, moídos, clarificados. Então, imagina, para ser clarificado, para uma coisa ficar branquinha, uma coisa que é um bagaço, uma casca, uma coisa que foi triturado, moído tudo junto, fica bonitinho, branquinho, eles tiveram que usar um clarificador. E aí vai-se química, né, pessoal? A gente tem que pensar que existe uma química ali para que aquilo fique branquinho, com uma aparência agradável. E aí, essa indústria alimentícia acaba fornecendo para a indústria farmacêutica para compor o volume dessa cápsula, desse comprimido, desse medicamento. Interessante também que depois acontece o contrário também, né? A gente tem na indústria alimentícia o uso desses recipientes também, porque na indústria alimentícia, para a gente, o que a gente come, então tem tudo, precisa estar estabilizado, tem que ficar bastante tempo nas prateleiras, tem que ter um visual agradável, tem que ter um odor agradável, a textura, também os recipientes são usados na indústria alimentícia. Agora, por que eu trouxe esse tema? Porque esses alimentos, né, essas substâncias, elas não estão isentas de reações adversas. Então, lá quando a gente coloca no Google acadêmico, então o que é o Google acadêmico? Qualquer um pode entrar, você põe lá Google acadêmico, vai abrir o Google acadêmico e você pesquisa o que você quiser ali em termos de artigos científicos que tem aí pelo mundo todo sobre determinado assunto. Então, se você colocar lá recipientes no Google Acadêmico, tem 6.400 artigos, isso só em português, né, na verdade, porque quando você quer pesquisar, às vezes, em artigos em outras línguas, você tem que colocar a palavra lá em inglês ou na língua que você quer pesquisar. Então, em português, lá são 6.400 artigos falando das reações adversas, né? Vários estudos mostrando, interessante que assim, todo estudo, quando termina, você lê a conclusão lá, eles falam que aconteceu isso, aquilo, e depois, mas ainda falta mais estudos, né? Porque ninguém vai ali escrever embaixo que é isso mesmo, né? Então, eles vão colocar sempre lá e precisa de mais estudos, mas todos que vocês vão ler lá vão ter as reações, os estudos, os testes que foram feitos em animais, depois em pessoas, e de cada tipo de recipiente lá vai ter as reações adversas. E aí, curiosamente, as pessoas perguntam assim, mas a Anvisa liberou, né, esse medicamento para circular, ou esse alimento para circular e tal. Lembrando, gente, que a Anvisa, ele é uma agência, qual é a função dela? Ela vai, como se diz, analisar documentos. As pessoas que estão lá na Anvisa são burocratas, são pessoas que vão analisar documentos. E aí, depende do que está escrito no documento, tem que constar no documento isso, isso, isso. Consta, ok, liberado.
ok? Eles não vão lá e fazer análise realmente daquilo, eles vão ler lá e está dito lá que, olha, fizemos o teste assim, assado cozido e ok, a reação foi baixa, foi 0,0, e aí eles vão liberar esse medicamento. Ou esse recipiente, no caso também, né? Os recipientes que são usados em medicamentos e na comida, e no alimento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque lá nos artigos que eu li, a gente tem essa questão também, de que as agências acabam liberando esses medicamentos que continuam, esses recipientes que são usados, né, em medicamento e alimento, que acabam ainda tendo essas reações adversas, porque muitas vezes lá na documentação eles colocam o nome, né, do recipiente, o nome químico, mas não coloca dosagem, nada disso. Por quê? Porque tem aquela coisa do segredo industrial, né, que eles falam muito, não, é segredo industrial, a gente não pode falar quanta quantidade tem. Então, a gente fica à mercê realmente do caráter, né, dessa parte de acreditar que as pessoas fazem coisas para o bem, que elas realmente estão preocupadas com a saúde. Então, por isso a gente tem que questionar sempre. Nem tudo tem a ver com saúde, porque é uma indústria zilionária, né? A farmacêutica, a farmacêutica alimentícia é zilionária. Então, a gente tem que questionar, sim. Quanto mais a gente tiver conhecimento, mais a gente vai saber fazer as nossas escolhas. Então, não é colocar a nossa saúde na mão porque ele leu, porque ele é especialista, nem sempre é assim. Então, a gente tem que ter conhecimento, sim, para questionar, para fazer as mudanças, ok? Então, quem tiver curiosidade, vai no Google Acadêmico e vai colocar recipiente e vai ler lá bastante, né? Vai ter oportunidade de ler bastante estudos sobre isso, ok? Bom, recipientes, né? A gente tem alguns tipos aí que a gente já leu, né? Ele leu lá principalmente em alimentos, né? Não é alimentos, né? Como que a gente fala? Que são produtos alimentícios, nem sempre é alimento, de verdade. Alimento é aquilo que nos nutre, aquilo que realmente faz a gente ficar forte, não que enfraqueça a gente. Infelizmente, a gente, hoje em dia, tem muito acesso a produtos alimentícios, que estão cheios, daí que a gente vai ler, vai ter os edulcorantes, corantes, conservantes, antioxidantes, estabilizantes, né? Então, que são os estabilizantes? É para estabilizar, para o negócio não apodrecer, para ficar bastante tempo na prateleira. Então, os edulcorantes são substâncias doces, é aquilo que faz o sabor tanto do alimento como do medicamento ficar mais agradável. Então, porque imagina, coloca um monte de química ali, às vezes você vai colocar na boca e amarga demais. E remédio para criança, né? Tem muito edulcorante. Na nossa época, não, né? Nem muito, porque a gente era obrigada a tomar aquele xarope ruim. Mas hoje tem muito sabor disso, sabor daquilo, né? Tem tudo saborzinho para a criança tomar. E então tem esses substâncias doces aí para mascarar, como o aspartame. Então, o aspartame já é sabido por todos que o aspartame é um adoçante artificial muito prejudicial, porque ele se transforma em ácido fórmico, né? Que é como veneno de formiga. Ele vai provocar Alzheimer, ele vai provocar distúrbios, não só o câncer, mas distúrbios neurocomportamentais que a gente fala, né? Por quê? Porque vai atingir a região de cérebro, nervo, com condutibilidade elétrica, então vai fazer um carnaval no organismo. Sorbitol e lactose, sacarina, tudo isso lá, se você olhar nos artigos, um por um está descrito as reações adversas, tudo que provoca. Bom, qualquer bula, né? Se a gente pegar uma bula de medicamento, a gente vê a reação adversa.
Mas nesses daí, a gente tem que ler os artigos para ver direitinho lá. Então, artigo científico, tá? Não é de revista, não é alguma coisa que a gente lê na revistinha Saúde. É artigo científico. Falando do sorbitol e da lactose. Então, por exemplo, na lactose, mesmo sendo baixo o risco de uma pessoa que é intolerante à lactose, mas a gente já ouviu falar, uma pessoa que tomou um medicamento e tinha lá no recipiente, passou mal e não sabia, e era lactose. A sacarina, os corantes, por exemplo, vai melhorar a aparência, vai ficar bonito, então aquele negócio da gente olhar e ver a cor e chamar atenção. Então, melhora a aparência, as cápsulas, né? Então, você sabe, é azul é para isso, a cápsula vermelha é para isso. Então, também para distinguir, para fazer a distinção entre as cápsulas, o objetivo, né? De cada cápsula, o medicamento que você está tomando, que tem gente que às vezes tem que tomar um coquetel, né? Então, ela olha, às vezes, pela cor, ela já sabe se tomou, não tomou, qual que é. É interessante que, lendo sobre o artigo dos corantes, tem lá sabor idêntico ao natural, né? Então, eles colocam lá idêntico ao natural. Idêntico ao natural não tem nada a ver com idêntico, molecularmente falando. Então, ele vai chegar no sabor idêntico, mas aquilo é uma molécula vazia de nutriente, vazia de saúde ali, né? Então, ela pode ser totalmente neutra para uma pessoa e não ser neutra para outra. Ela pode provocar uma reação adversa numa pessoa e em outra pessoa não, ok? Mas é possível acontecer? Sim, é possível acontecer. Amarelo tartrazina, eu conheço várias pessoas que têm alergia a amarelo tartrazina, que é usado muito em dipirona, paracetamol, todos aqueles medicamentos que são amarelinhos, balas que têm amarelo, comidas que eles acabam usando o corante da tartrazina. A gente descobriu que o meu filho tinha uma alergia. Na verdade, quando ele era pequenininho, ele teve uma coisa chamada estrófilo. E foi uma picada de inseto. Então, ele teve um bichinho, mordeu e ele desenvolveu uma dermatite no corpo inteiro, couro cabeludo, por conta dessa reação, que foi o estrófilo. Então, você tem uma picada em um lugar, mas se generaliza aquela reação forte. Ele fez tratamento homeopático durante muito tempo e ficou bem. Quando ele tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos, a gente começou a observar que toda vez que ele comia qualquer alimento que usasse, né, o ketchup, e onde o ketchup batia na pele dele, ele ficava com a vermelho. Demorava, não dava uma reação alérgica, mas ficava marcado, como se tivesse pintado mesmo o canto da boca dele onde aquele ketchup batesse. E eu pesquisando o porquê disso, eu vi que um corante usado, corante vermelho, né? Além de chumbo, né? Porque todo alimento que tem vermelho tem muito chumbo na a substância, né? Nesses alimentos. Até os alimentos naturais, porque é usado muito agrotóxico também e fixa. No caso do vermelho, é usado a cochinilha. A cochinilha é um inseto, como se fosse uma joaninha, muito usado nos países latinos aqui, para eles fazerem, eles maceram, né, essa cochinilha, esse insetozinho, essa joaninha, e eles fazem o tingimento de roupas, de pele. Eu já vi peruanos, né, fazendo essa maceração e tingindo aqueles tecidos, daquelas roupas que eles fazem e tal. Então era isso. Na verdade, por quê? Porque tinha a ver com um inseto. Como a cochinilha era um inseto e ele tinha alergia a picadas de inseto, e ficou durante muitos anos assim, ele tinha essa reação. Olha que coisa, né? A gente ir buscando aquele conhecimento até chegar e falar, nossa, né? Que incrível essa história. Mas o amarelo tartrazina é o que a gente escuta mais falar, ok?
conservantes que é para retardar ou prevenir a deterioração microbiana, ou seja, bacteriana, viral, fungos, parasitas, que a gente lê muito nos shampoos, né? Parabenos, cremes, essas coisas, os parabenos, cloreto de benzalcônico, benzoato de sódio, o álcool benzílico. O álcool benzílico, como é líquido, ele é muito usado em injeção. Então tem que tomar bastante cuidado. Tem outros aí que são usados muito em colírio. Então também tem muitas reações. Tanto é que hoje muitos shampoos que você vai comprar, alguns produtos, é livre de parabenos. Quer dizer, é um marketing para você comprar, porque se está lá livre de parabeno, é porque parabenos não faz bem à saúde, né? Então a gente já tem que desconfiar. Antioxidante, que são as substâncias para evitar a ação deletéria dos radicais livres sobre as células, né? Por quê? Porque o envelhecimento, o estresse oxidativo na nossa celular é o que faz o envelhecimento, a morte da célula, às vezes uma morte precoce da célula e provoca, então, doenças no corpo. Então, quer dizer, o terreno biológico fica todo oxidado, estragado e vira terreno fácil para parasitas, fungos, bactérias e vírus. Ok? Tudo isso aí facilita, tudo isso estragando o nosso corpo, as nossas células, vai facilitar a ação deletéria de bactérias, vírus, fungos e parasitas, né, no nosso corpo, que normalmente não afetariam a nossa saúde, ok? Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia de alguns tipos de recipientes aí. Então, o que pode acontecer? A gente tem que ficar alerta, né, principalmente quando a gente tem sintomas. Então, porque os sintomas é uma lombada, né, na rua. É uma coisa que você tem que ter atenção, senão você se dá mal, né, passando ali. Então, é um sinal, é um sintoma. Então, quando você tem fraqueza, então, as tarefas da vida diária, né, normalmente que você faz, e você começa a ter dificuldade, fadiga, fraqueza, começa a ter queda de cabelo, uma alergia, as alergias, as dermatites, né, descamação de pele, descamação de cabelo, unha quebradiça, pele muito ressecada, aí cor de urina, odores no corpo, tudo isso vai sinalizar de que alguma coisa não está boa. Então, você começa a investigar, começa a ver o que está de diferente na sua vida, o que você está fazendo de diferente, e aí muitas vezes você vai observar, por exemplo, que você estava tomando um suplemento ou um medicamento, de repente você teve que trocar o medicamento, você sente reações, ou começou a tomar um medicamento, um suplemento, ou um alimento, alguma coisa que você começou a usar e está diferente do que estava antes de você usar aquilo, né? Por isso que a gente tem que estar atento. Então, é um sinalizador do que pode estar acontecendo no corpo relacionado a esse recipiente. Né? Então, não é só o fármaco mesmo, né? A própria substância que você pode ter uma reação adversa. Você pode ter uma reação adversa da substância que está sendo usada conjuntamente, coadjuvantemente ao que você está usando, seja no cabelo, na pele, né, no lábio, que são os cosméticos, no olho, e até mesmo, às vezes, pessoal, o próprio tecido, o tecido que a gente usa, tá? Então, tem que observar o que está diferente agora, que não estava antes, e o que eu estou fazendo agora que eu não fazia antes. Então, uma das coisas pode ser, sim, os recipientes que são usados nessas coisas que a gente consome, tá? Então, muitas vezes também não dá nem para a gente saber de um dia para o outro, às vezes pode ser um efeito cumulativo. Como é isso? Você, às vezes, está tomando um medicamento, um suplemento ou um alimento que você está sensibilizando o seu corpo.
vai. Chega uma hora que a casa cai, uma hora você vai ter a reação. Porque por isso que é importante a gente ter conhecimento, para a gente fazer, às vezes, o passo atrás, né? Fazer essa observação. Porque é como um copo cheio, aí você vai... E a última gota é que extravasa. Eu usei esse copo aí porque você imagina, a gente às vezes faz suplementação com cápsulas, e faz suplementação disso com cápsula, aquilo, 200 cápsulas. Gente, a cápsula, ela já é de um material, né? Por mais que seja um material feito para se dissolver no nosso estômago, etc, blá, blá, né? Que são as gastro-resistentes é para liberar devagar, mas mesmo assim, a gente está consumindo um material diferente do nosso organismo. Imagina aí, olha, quanto, se a gente colocar no final do mês, se a gente pudesse abrir uma cápsula, tomar o conteúdo, fechar e começar a guardar, né, a cápsula, imagina no final de um mês quantos copos a gente enchia, né? Então, às vezes, a gente tem que observar, será que talvez essas cápsulas com esses corantes, com tudo isso aí, também não pode estar, de alguma forma, tendo uma reação no meu corpo? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas a gente tem que ficar atento, sim, ao uso de tudo que está à nossa disposição, né? Seja via oral, transdérmica, tópica, né? A gente tem sim que ficar atento a tudo isso, tá? Por quê? Porque nesses artigos que a gente viu bastante é que as reações adversas e a longo prazo, câncer, doença autoimune, Alzheimer, que eu falei, e, gente, TDAH, né, que é os transtornos lá de déficit de atenção das crianças, autismo, então a gente vê muito que às vezes está ligado a, até mesmo os recipientes, ok? E então a gente tem que estar atento a tudo isso, olhar essa parte aí do, dos suplementos, cosméticos, tudo que a gente usa no corpo, tá? Porque lembra, os cosméticos também estão cheios de metais pesados, metais em que cumulativo no nosso organismo, então chumbo no batom, então o pessoal usa o rímel, usa batom, usa creme, usa shampoos perolizados, quanto mais perolizado você usa, tanto na unha quanto no cabelo, mais metal pesado, mais alumínio. Já não basta o alumínio que a gente está exposto em tudo, né? O nosso alimento que a gente está fazendo na panela, a gente vai ter na água que a gente consome, o chumbo, o alumínio. Então, em todo lugar, um desodorante, né? Mesmo o Rolon, ele tem alumínio, mesmo quando você não usa o aerossol. Se você olhar lá, tem chiclete que a gente mastiga, o Trident, por exemplo. Imagina, para ele ficar docinho, ele vai ter os edulcorantes, ele vai ter o óxido de titânio, não, o dióxido de titânio, então, para ficar clarinho, para ficar branquinho. Então, você tem metal pesado ali também, o tempo todo, se vocês lerem, né, lá, vai ter um monte de substâncias que você não conhece, mas se você for fazer a busca lá, você vê que ao longo do tempo, né, de grão em grão, a galinha enche o papo, e aí o nosso organismo fica assim, ok? Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, tudo a gente tem que ter um bom senso de ver que a falta faz mal, mas o excesso também faz mal. Então, a hipovitaminose, por exemplo, baixa de vitamina no corpo faz mal para a gente, né? Faz falta mesmo para o nosso organismo, para as coisas funcionarem, muito, né? Vitamina D3, por exemplo, muito importante para fazer todo o nosso eixo endócrino imunológico funcionar. As vitaminas B, que são importantíssimas para cabelo, para
tudo, mas muito para nossa condução nervosa também, vitamina C, que são antioxidantes, então a gente tem aí. Mas a gente também tem o excesso, a gente tem vitaminas que são lipossolúveis, hidrossolúveis, então a hidrossolúvel. Então, por exemplo, a gente falava assim muito, o que é excesso o organismo joga fora? Nem sempre assim, a gente põe tanta coisa no nosso organismo que, né, os nossos filtros para dar conta é uma coisa de doido, né? Então, eles têm que trabalhar bastante. Então, nem sempre a gente consegue excretar e isso vai sendo acumulado no nosso organismo, ok? Então, essas vitaminas aí que vocês têm aula com a professora Adelaide, ela falou já, eu já falei em aula para vocês de vitaminas, então a gente tem que, sim, observar essas quantidades, tá? Se está em excesso, se está em falta. Porque a nossa natureza, gente, é orgânica, nós somos seres da natureza. Então, fisiologicamente, o nosso corpo, para ele absorver vitaminas, hormônios e minerais, que é o que vai funcionar tudo, a gente tem um processo, né? Então, Deus deixou lá. Como que a gente faz para conseguir os tijolinhos do nosso corpo? O alimento é via oral, é via boca. A gente mastiga, deglute, vai passar por todo o nosso sistema digestório para ser quebrado em partículas tão pequenininhas para conseguir chegar lá dentro da nossa célula, porque lá, dentro da célula, dentro da membrana celular, lá dentro a gente vai ter um sistema, né, de captação e transformação de tudo, de energia, para que tudo funcione, todos os tijolinhos do corpo funcionem. E esse processo começa na boca. Então, o alimento vai ter contato, por exemplo, já com o esmalte do dente. Então, atrás do esmalte do dente, a gente tem a dentina vai ter a pulpa lá. E aí vai ter uma comunicação, né, dessa dentina com o cérebro lá, então vai ter um aviso de, olha, o alimento está chegando, está entrando, né, é mineral, é vitamina, é alguma coisa que vai ajudar a fazer um hormônio, né, já faz todo o sistema de alerta, já vai lá para a pineal já manda os mensageiros lá e, gente, fica alerta, e aí as células vão começar a ficar alertas porque elas vão receber aquele material orgânico, né? Vitaminas, hormônios e minerais, porque ela está sedenta lá disso para o corpo sobreviver. Então, ele já cria todo um sistema com o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, né? Então, a gente tem lá as enzimas leptina, grelina, insulina, que vai conversar com esses neurotransmissores, que vão, então, preparar todos esses órgãos aí principais, que a gente sabe, né? Que vai ter que filtrar, então, o fígado vai passar ali pelo estômago, o pâncreas vai ter que liberar insulina, vai passar pelo intestino delgado grosso, então, onde a gente vai ter absorção desses nutrientes, então, tudo ali se prepara, o organismo foi feito, preparado para receber isso. Ele está esperando o quê, gente? Esperando comida. Comida, por quê? Porque através dos nossos sentidos humanos, a gente vai olhar o alimento. A gente foi feito para ver a maçã, a comida, né, a banana de verdade, o alimento, pegar o alimento, cheirar o alimento, comer o alimento, degustar o alimento. E aí, o que a gente está fazendo hoje em dia? A gente pega a cápsula, já não é mais, né, o mineral que vem os rastros minerais que a gente tem nos alimentos de origem marinha, né, os peixes, os frutos do mar, as algas, as vitaminas que a gente tem em fruta, minerais também que a gente tem em fruta. E aí, o que acontece? Chega lá, não é aquilo, é uma cápsula, né? É uma cápsula, é um shake. As pessoas trocam comida de verdade por shake. Um shake que fica lá dentro de uma lata, que é um pozinho, que vai ter edulcorante, conservante, né?
vai ter tudo aquilo lá para ficar naquela prateleira lá, para você bater e consumir e ficar dias ali. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Muita gente substituindo comida de verdade por cápsulas e por pozinho. A gente não é astronauta, né? A gente tá ficando astronauta, mas a gente não é astronauta ainda, tá? Então, sim, é importante ter, maravilha, porque às vezes a gente não tem acesso a uma diversidade, né? É importante suplementar? Sim, é importante. Mas não é só isso, tem gente deixando de se alimentar de comida de verdade para usar esses outros subterfúgios, né? Para conseguir as vitaminas, hormônios e minerais. Tá bom? Então é importante a gente usar a nossa fisiologia, usar os dentes enquanto a gente tem, né? E, e é isso. Bom, onde a gente encontra, gente, recipiente? Tudo, tudo. Porque senão estragaria, porque senão não ficaria na prateleira, né? Então, a não ser os ungüentos, a medicina, a fitoterapia, realmente natural, aquela coisa que se faz naquele momento, se consome ali, porque sabe que senão vai estragar, igual a maçã, se a gente corta uma maçã, pessoal, e coloca a outra metade para comer depois, não coma. Maçã, banana, cortou, come na hora. Você não vai comer ela quando ela oxidar. Porque se você comer uma banana, uma maçã que você cortou, uma pera, daqui 1 a 2 horas você vai lá, ela tá escura. Isso mostra que houve uma oxidação. Se houve oxidação, houve uma modificação molecular, ok? E aquilo não é mais um alimento, é uma molécula, é uma coisa que você vai comer, ela tem uma massa, mas ela não tem mais o nutriente para ser saúde para você, ok? Não comam também, não comam caroço de maçã, tá? Também, porque a lectina que está em volta daquele caroço também não é digestivo para a gente. Então, a gente tem que observar isso. Então, a não ser esses ungüentos, chás, coisas que a gente prepara na hora e já consome, o resto vai ter os recipientes, vai ter os estabilizantes aí. Então, a gente tem em forma de injetável, a gente tem em forma transdérmica, subcutânea, inalatória, colírio, né? Vai passar no corpo, vai ser loção capilar, shampoo, as cápsulas, né? Um comprimido. Então, a gente tem aí uma gama de formas de colocar isso no corpo. Eu vou fazer uma aula e falar primeiro que a gente tem os alimentos compatíveis geneticamente com a gente, outros não são. Uma maçã pode ser boa para mim, mas não pode ser para você. Então, isso também geneticamente, a gente tem um código genético lá de coisas que são compatíveis, e até mesmo os alimentos, né, da natureza, às vezes não é compatível com a gente. E a gente tem as formas de passar isso para dentro do organismo como forma de loção oral. Por quê? Porque a maioria dos suplementos, comprimidos, etc., geralmente é oral. A gente faz uma sobrecarga muito grande via oral. Enquanto a gente pode usar a mesma substância que a gente está necessitando suplementar via transdérmica, via loção capilar, inalatória, sublingual, por supositório. Então, a gente tem que também, tendo esse conhecimento, a gente sabe como o nosso corpo é mais compatível, que às vezes não é oral só que é compatível, ok? Então, é bom saber sempre, né, que a suplementação deve ser um recurso terapêutico complementar. Ele é coadjuvante a uma alimentação saudável e geneticamente adequada, então ele não pode substituir totalmente, né, a nossa alimentação verdadeira. A suplementação é algo pontual, então, assim, quando se suplementa, fica-se um tempo, né, se suplementando, tem que fazer
novos exames, ver os parâmetros, se realmente aquele suplemento está sendo absorvido pelo organismo, e que eu falei, né, compatível, a gente também tem que saber se ele é compatível, que nem sempre um suplemento que é bom para uma pessoa é bom para a dose para aquela pessoa não é a mesma para outra. Isso a gente tem que saber. E para saber isso, o indicado é você ser acompanhado, ter uma indicação por um profissional e acompanhado por um profissional para você, de forma regular, observar esses níveis aí de vitaminas, hormônios e minerais que a gente necessita no nosso corpo, tá bom? Então, vale também para a gente a mesma frase aí que a gente usa muito para o alimento, né? A professora D, e eu já falava muito na aula sobre isso, descascar mais e desembalar menos. Então, o suplemento, ele vem em forma de embalagem também. Então, se a gente está consumindo muita embalagem, né, no caso via oral, por exemplo, e coisas que estão lá na prateleira, então a gente sabe que tudo que está na prateleira, muito tempo na prateleira, vai ter que ter tudo isso, a gente também tem que observar, descascar mais e desembalar menos, também vale um pouco para essa visão relacionada à suplementação via comprimido, cápsulas e esses recipientes. Ok, pessoal? Então, eu espero ter ajudado mais um pouquinho de conhecimento para vocês observarem, terem atenção para esse tipo de coisa e poderem fazer escolhas, até mesmo questionamentos, pesquisa e fazer então as melhores escolhas, ok? Então, eu estou disponível para dúvida, quem quiser, pergunta, aí na parte das perguntas, ou manda um WhatsApp para mim, e aí, sempre que possível, eu vou buscar, se eu não souber, esclarecer para vocês, ok? Então, cuidem aí do corpo de vocês, a gente habita, mora nele, né? Então, a gente tem que cuidar muito desse tempo, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula, um beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com Deus, tá bom?